tudo bom? Então agora a gente vai fazer um vídeo falando sobre transportes de membrana, isso! Agora que você já sabe o que é a membrana plasmática, quem é que tem, do que ela é feita, você agora vai saber então como é que as moléculas passam pela membrana plasmática, certo? Se você não lembra da composição da membrana plasmática, dá uma olhadinha no vídeo sobre envoltórios celulares no canal, tá? Então vamos lá! Antes da gente começar a falar especificamente nos transportes transmembrana, você tem que saber agora o que é um soluto e o que é um solvente, ó. O que é um soluto? Partícula dissolvida num solvente, tá? Geralmente são sais ou são açúcares. Então, se a gente falar em sódio, se a gente falar em potássio, ou se a gente falar em glicose, qualquer coisa variante disso, a gente está falando de soluto. Solvente, solução que dissolve o soluto, que maravilha, né? Bom, para facilitar a sua vida, o grande solvente natural, né, dos organismos vivos é a água, certo? É a água que vai então fazer esse papel nos transportes que a gente vai falar de agora em diante. E aí, de acordo com essas duas coisas, a gente começa a falar o que é uma solução, então, hipertônica ou hipotônica. Quando a gente diz isso, a gente nunca olha e fala que a solução está hipertônica de solvente. Não existe isso, gente. Uma solução ela só é hipertônica de soluto. A gente sempre olha para a concentração do soluto, ok? Dos sais e dos açúcares, dos carboidratos. Então, pessoal, quando no enunciado do exercício a gente olhar e vir escrito lá que a célula estava mergulhada numa solução hipertônica, isso quer dizer que a célula estava imersa numa solução riquíssima em soluto, tinha mais soluto, estava super concentrado de sal ou estava super concentrado de glicose, por exemplo, tá bom? E quando a gente lê que a solução estava hipotônica, a solução hipotônica, que essa solução onde essa célula estava mergulhada, estava pobre em soluto, em sais e glicose, com relação ao interior da célula, certo? É sempre hipo ou hipertônica em relação à célula, são dois meios sendo comparados, tá bom? Para ver o que passa pela membrana, certo? E quando a gente fala numa solução isotônica, iso de igual, então ela vai ter uma tonicidade igual, ela vai ter uma concentração de soluto igual entre meio interno, celular e externo, tá bom? E aí, dependendo, nada passa. E aí a gente já consegue começar a falar, então, nos tipos de transporte. A gente vai ter dois tipos de transporte básicos, aqueles que gastam energia e aqueles que não gastam energia na forma de ATP, tá bom? O que é natural? Não gastar. É sempre mais eficaz, eficiente, enfim, né? É sobrar energia, né? Então, a gente não gastar energia é sempre muito legal. Mas, às vezes, tem que gastar energia. Não tem muito como fugir disso. Tem alguns transportes que só acontecem se a gente gasta ATP. E se não acontecer, a gente acaba morrendo até, tá? Então, vamos ver primeiro os que não gastam energia. Então, bota lá. A gente tem os transportes passivos, tá? São aqueles que não gastam energia, então. O fluxo de partículas soluto vai ser sempre espontâneo. E se é espontâneo, é da onde tem uma galera para onde não tem quase ninguém, tá? Então, quando a gente tem o soluto se deslocando, o soluto se deslocando do lado que tem mais soluto hipertônico para o lado que tem menos soluto hipotônico, a gente fala que esse soluto está obedecendo o gradiente de concentração, vai de onde tem mais para onde tem menos. Agora, quando isso acontece, ao contrário, de onde tem pouquinha gente para onde tem uma galera, daí eu vou ter que gastar energia, tá? É contra o gradiente de concentração. Daí a gente fala que o transporte é ativo e eu vou ter que usar ATP para isso acontecer, certo? A gente só faz isso porque é imprescindível algumas coisas acontecerem gastando energia, tá bom? E aí, dentro dos passivos,
a gente vai ter 2 que então vão ter o deslocamento do soluto de onde tem mais para onde tem menos. Ele simplesmente vai passar a membrana sozinho, que a gente chama de difusão simples. Ele simplesmente vai passar, quem, Jana? O soluto, que pode ser um sal, pode ser uma glicose, vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Maravilha, sem gastar energia, uma coisa super tranquila. Difusão simples. Se esse soluto passar usando um canal, alguma proteína, algum encaixe ali acontece com alguma proteína transmembrana ou ali adjacente à membrana, integral da membrana, usou a proteína, a gente fala que a difusão ainda não tem gasto de energia, então ainda é passivo. Só que essa difusão vai ser facilitada. Facilitada por quem? Por uma proteína que está ali, pode ser uma enzima inclusive, tá bom? Então, difusão simples, quando não usa a proteína da membrana, e difusão facilitada, quando usa alguma proteína da membrana, ok? Exemplo bem prático, né? A entrada da glicose na nossa célula é uma difusão facilitada, certo? Dentre as proteínas envolvidas, a insulina, tá? Aí tem a glute também, que é outra que vai ser acionada para a entrada da glicose. Exemplo de difusão simples, o oxigênio, né? O oxigênio e o gás carbônico, o oxigênio entra e o gás carbônico sai da nossa membrana, né? Passam pela membrana por difusão simples, né? Quando o gás carbônico está em maior quantidade dentro, ele sai por difusão. E o oxigênio, quando começa a acumular fora, ele passa para dentro por difusão também, para daí ir lá para a cadeia respiratória, né? Lembra disso? Respiração aeróbica, tem que lembrar, senão vai lá ver o vídeo. E aí tem a clássica osmose, né, gente? O que a osmose é? É um tipo especial de transporte passivo, porque não vai gastar energia, só que não é o soluto que vai se deslocar, é a água que vai se deslocar, é o nosso solvente, né? E vai se deslocar como? Sempre para dissolver o lado que estiver mais concentrado, ou seja, vai sempre querer dissolver o meio hipertônico. Então, o sonho sempre de qualquer sistema, gente, vivo, é estar em equilíbrio, tá? Então, ou o soluto vai se deslocar procurando a isotonicidade, ou o solvente vai se deslocar. Quando o solvente se desloca, é a osmose. Então, a água vai sempre para o lado de onde tem mais soluto. Então, quando vocês olharem para aqueles exercícios em que eu tenho um copinho com uma célula mergulhada e essa célula tá numa solução hipertônica, então ela tá mergulhada num lugar onde tem um monte de sal por fora dela, a água vai sair da célula para diluir essa solução, então ela vai perder água na célula. E aí a célula vai murchar. A gente chama isso de plasmólise. Se, ao contrário, se a célula estiver mergulhada numa solução hipotônica, então a solução tem pouco soluto, quem tem mais soluto é a célula. Então a água vai migrar de fora para dentro da célula, porque a água quer o quê? O que é o sonho da água? Dissolver onde está super concentrado de soluto. Está super concentrado de soluto quem? A célula, o interior da célula. Então a água entra na célula. A célula enche, tá bom? Pode estourar, Jana? Pode estourar. Isso a gente chama, quando a célula incha, tá? Qualquer célula a gente chama de, a gente fala que ela fica túrgida, turgidez. Nas hemácias, pode acontecer hemólise, isso é super sério. Tá? A gente pode ter perda de glóbulos vermelhos em função de osmose, né? Da célula estar mergulhada dentro de um meio hipotônico. Por quê? Porque a gente não tem parede. Então a membrana pode se romper de tanta água que entra. Não tem vacúolo grande, que nem a célula vegetal para acumular essa água. A gente não tem vacúolo pulsátil, né? Contrátil, que nem alguns protozoários
que daí eles incham e mandam essa água para fora constantemente quando eles estão dentro de água doce, por exemplo, né? Em alguns protozoários de água doce isso é clássico, né? Então ele tem esse mecanismo de constante bombeamento da água para fora para não estourar, porque se eles são unicelulares, se a célula deles romperem, é a morte deles. Então, eles, em bilhões de anos de evolução, eles desenvolveram esse mecanismo, tá? Um apareceu com isso, deu muito certo, não morreu, deixou descendente, e assim tá a minha evolução. As nossas células não têm isso, as nossas hemácias não têm isso, então a gente precisa ter todo cuidado para o nosso, por exemplo, o plasma sanguíneo, né, não alterar muito a concentração de sais para as nossas hemácias não ganharem água, porque se elas começarem a ganhar água, elas começam a inchar, ficarem túrgidas e elas podem estourar, certo? E aí é o que a gente chama de hemólise. Era isso, então a gente vai olhar algumas figurinhas aí, tá? Então ali difusão simples, a gente tá vendo ali então, ó, o soluto migrando pro lado onde tem menos, simplesmente, para chegar no equilíbrio, numa solução isotônica. A gente tem a difusão facilitada ali, ó, com a entrada do soluto para dentro, a entrada para dentro é bom, né? Com a entrada do soluto na célula, passando então por uma proteína. Ali tá comparando, na verdade, a difusão simples e a facilitada ali com o uso da proteína. E ali a gente tem a osmose, onde nitidamente ali o que se move é o solvente para dissolver o lado que tá mais concentrado do soluto. Nessa figurinha, gente, tem o clássico, tá? Entendimento do que acontece com a célula animal quando ela ganha água ali, ó. Na solução hipotônica, então, quando ela está mergulhada numa solução hipotônica, pode levar à lise celular. E se há uma célula de sangue, né, um glóbulo vermelho, a gente chama isso de hemólise. Então ela ganha tanta água que ela estoura. Quando ela está numa solução isotônica, fica no equilíbrio, a água entra, a água sai, tá tudo numa boa, tudo tranquilo no mamilo. E na solução hipertônica, ela murcha. Por quê? Porque a água sai de dentro da célula para diluir a solução que está supertônica, então de soluto. E aí ela murcha, fica com esse aspecto assim, tá bom? E aí, minha galera linda, a gente tem a diferença, então, ali na célula vegetal. Na célula vegetal, como existe a parede, quando ela ganha água, ela não se rompe, certo? Ela fica túrgida, mas ela não se rompe, porque a parede celular confere essa resistência. E não se esqueçam que célula vegetal tem vacúolos grandes, então ela pode armazenar água ali naquele vacúolo. Não bombeia essa água para fora, como alguns protozoários de água doce fazem. Porém, ela tem a parede ali para conferir essa resistência, então ela não chega a morrer por causa disso. E a célula, quando está mergulhada, a célula vegetal, numa solução hipertônica, é o que a gente faz quando a gente mergulha a alface com um monte de sal, vai murchar o alface. Por quê? Olha ali, ó. A membrana plasmática chega a se desgrudar ali, ó, da parede. Porque tá perdendo água, gente, pro meio, tá? Para tentar diluir. O sonho da água é diluir a solução que está concentrada de soluto. Então ela vai migrar para fora e aí o nosso alfacezinho lindo murcha. Quer ver ele bonito de novo? É só vocês mergulharem ele, lavarem, tirarem aquele sal todo e mergulharem ele numa aguinha sem sal, tá? Numa solução hipotônica, daí ele volta a inchar, fica bonitão, tá? Esse processo a gente chama de deplasmólise, já que o que murchou era a plasmólise, quando a água sai de dentro da célula, plasmólise. O processo de deplasmólise a gente observa nas células vegetais só. Por quê? Porque elas têm parede celular que garante que a forma seja restaurada. Nas nossas células a gente tem deplasmólise também num grau, não no mesmo grau. Prova disso, porque se vocês ficarem mergulhados lá na piscina o dia inteiro, na banheira o dia inteiro, a gente tem sais pro lado de fora naquela água. A gente tá mergulhado numa água tratada, não se esqueçam disso.
É uma água que tem cloro, é uma água que tem flúor. Então a gente vai ter uma solução hipertônica. E as nossas células, dependendo do tempo que a gente fica lá dentro, as nossas células começam a perder água também, por isso que os nossos dedos ficam murchos. A gente vê que a gente vai estar muito tempo na água, a gente olha para os dedos, tá tudo murcho, tipo umas uva passa. Então, isso aí é quando a gente sai, volta ao normal, né? Então, ainda bem. Agora eu falei em uva passa. Uva passa é célula vegetal também, isso é super rápido nas células vegetais, né? Se a gente pega uma uva passa e coloca ela na água, ela vai ganhar, vai inchar rapidinho, deplasmólise, tá bom? Vai virar uma uvinha de novo, é bem lindo de ver. Só assim, né? Pega uma que não esteja vencida, e daí vocês vão falar que eu falei que ia acontecer e não aconteceu. Aí vocês vão me xingar aqui depois. Mas a deplasmólise, então, ela é muito mais característica da célula vegetal por causa da parede celular, ok? E a bomba de sódio e potássio, vamos falar nela? Vamos! Mas a gente vai falar nela num outro vídeo. Então, assim, hoje, neste vídeo, vimos então a querida osmose e a difusão simples e a difusão facilitada, que são transportes transmembrana para situações onde eu não gasto energia. Agora a gente vai ter outra situação, uma situação onde o soluto precisa se deslocar contra o gradiente de concentração e ele vai ter que gastar energia ATP para fazer isso, tá bom? E aí a gente vai falar nas bombas existentes então. Tá bom? Beijo!